Os 5 livros que transformaram num empresário com propósito. E aí, gente, se eu pudesse voltar no tempo, entregar 5 livros para mim mesmo, endividado, perdido, sem rumo, esses livros que eu vou mostrar para você agora, teria acelerado no mínimo, uns 10 anos na minha vida. E hoje, eu quero compartilhar com você os 5 livros que transformaram num empresário com propósito. Olha só, tem 5 livros que transformaram realmente a minha jornada numa jornada com propósito. E hoje, eu olhando para trás, eu confesso para você que eu deveria ter lido esses livros de ponta a ponta. Mas antes que você já fale, não gosto de ler e tal, eu quero que você já saiba. Eu também não sou um cara apaixonado por leitura, não. Mas eu criei, de certa forma, uma técnica de poder ler esses livros. E durante esse papo aqui, eu quero te dar essas dicas para você que valeu a pena para mim. De repente, você vai conseguir ler esses livros que eu vou passar para você. E de repente, sério, eu confesso para você, eu não sou apaixonado por leitura, tá bom? Mas você vai ver que o que eu vou te passar vai fazer sentido e você vai conseguir terminar de ler um livro. Lógico, não de forma rápida, mas de forma eficaz. Beleza? Tamo junto? Então vamos aqui comigo aqui. O primeiro livro que eu li e que realmente me levou ao propósito de ser um empresário que hoje ajuda crianças ao redor do mundo em vulnerabilidade, com projetos que hoje, pela graça de Deus, eu entendo que são grandiosos aos olhos de Jesus. É esse livro aqui, ó. O Coração de um Líder, do Ken Blanchard. Esse livro ele é a base prática para todo e qualquer líder que queira exercer uma liderança, de repente no ministério, de repente numa empresa ou em um cargo. Um livreto, gente, ó. Eu ganhei esse livro em 2003. A Tati que me deu, né? E ela escreveu uma dedicatória linda aqui, ó, falando assim, ó. Acho que esse livro é o momento propício para a leitura desse livro. Acho que este é o momento propício para a leitura desse livro. Que está na correria, eu estava na correria, monografia, implantação de sistema, casamento. Você agora é um líder, ela falou para mim. E esse livro irá ajudar-me realmente, amor. Ajudou muito, viu? Esse livro aqui fez a diferença na minha vida, sabe? Que hoje, até hoje, eu uso. Então, Coração de um Líder, Ken Blanchard, tá? Segundo livro, nesse momento de burnout que a gente está vivendo, tudo aquilo que a gente está sofrendo com a quantidade de pessoas falando ao nosso redor, sabe? Poluição de informação, um monte de gente falando, sabe? Esse livro aqui, ó, O Essencialismo. Cara, esse livro, ele realmente faz a diferença. E deixa eu te dizer o porquê. Porque, assim, tem coisas óbvias que precisam ser ditas. Muitas vezes, a gente focar nos 20% das nossas tarefas gera 80% do nosso resultado. Eu descobri isso e todos os dias eu tenho que voltar para esse livro aqui e falar, opa, será que eu tenho dito sim demais? E a grande lição desse livro aqui é a seguinte, na dúvida, diga não. Entendeu? Não assuma. Diga não. É mais poderoso um não do que um sim. Porque na filosofia do essencialismo, quantos nãos cabem em um sim? Essa é a frase principal. Quantos nãos cabem em um sim? O essencialismo tem que estar na tua prateleira, tá bom? Lembra que eu vou te dar as dicas para você ler esse livro aqui. Então fica calmo, relaxa, que eu vou mostrar para você até o final do vídeo aí como você consegue ler todos esses livros aí. Terceiro livro, e esse eu vou falar para você que tem uma história especial em cima desse livro. Esse foi o primeiro livro que eu li realmente ponta a ponta. Sério? Ele é até amarelo aqui comigo. Tá até amarelo, você vai ver que ele tá amarelo, gente, ó. As folhas são amarelas. Foi o primeiro livro que eu li de ponta a ponta. E foi o primeiro livro que eu tive o prazer, o privilégio de ler ao lado de quem me discipulou. Pastor Davi Cox, fundador do Seminário Palavra da Vida.
Esse livro ele é um livro que o pastor trouxe para um grupo de família para que a gente lesse junto em 40 lições. E ele ensina a base de tudo que nós somos aqui. Uma vida com propósito, Rick Warren. Se você não tem esse livro, esquece os demais e tenha somente esse livro. Comece por ele. Aliás, o livro que eu escrevi, a base é esse livro aqui, tá? A essência de tudo aquilo que eu escrevi do livro Poder da Crença é esse livro aqui. É esse livro aqui. E deixa eu te dizer, comece por ele, tá bom? Comece por esse livro aqui, ó, tá? Ele vai responder a pergunta muito importante que todos nós queremos saber. Qual o sentido da vida? Gente, esse livro mexeu demais comigo. São 40 lições que você vai passar. Você pode... As pessoas pedem... O livro pede para você ler uma por dia. Não, não faz isso não, tá? Já vou te adiantar. Você vai ler um livro, um capítulo por semana. Ah, mas vai demorar 40 semanas. Isso está atrelado à técnica que eu vou te ensinar. Tá bom? Tem problema, tá? Não tem problema. Mas leia um capítulo por semana. Vai fazer a diferença na sua vida. Beleza? Vamos junto? Quarto livro. Esse livro, eu confesso para você que ele é antigo também, viu, gente? Esse aqui é antigão. Mas ele tem lições de quebra de paradigma para quem é crente quebra no negócio, tá? Mas começa com esse. Ele tem 3 volumes, mas você tem que começar com esse aqui, que é o Geração de Valor, tá bom? Compartilhando a inspiração do Flávio Augusto. Cara, talvez você conheça o Flávio ou não. Ele é um empresário cristão, o sócio proprietário da WhatsApp, vendeu, comprou de novo. Foi dono do Orlando Soccer Team, mas tem conteúdos aqui. Ele é gostosinho, viu, gente? Porque é bastante figura e tal. Deixa eu te falar, ele é o tipo de livro que você é apropriado para você ler na técnica que eu vou te ensinar. Bem simples. E ele tem mensagens profundas, alinhadas com o Evangelho, sabe? Muita coisa alinhada com o Evangelho. Sabe? Por exemplo, ó, não adianta protestar contra a corrupção e dar propina. Você tá vendo aqui? São mentalidades. Eu vou te contar um negócio que em cima desse livro aqui, ó, eu criei um teste de caráter para todo mundo que entra na empresa. E quando eles fazem, eu vou falar uma coisa para você, pasmem, a maioria falha. Falham porque não tem uma mentalidade alinhada com a mentalidade de riqueza que Deus tem para nós. Geração de valor. Fechou? E antes de eu falar do último especial livro, eu quero te dar a técnica para você ler pelo menos esses 4 livros aqui, ó. Esses 4 livros, tá? Coração de um Líder, Essencialismo, A Vida com Propósito, Geração de Valor. Sabe qual é a técnica? Simples. Como é que se come um elefante? Por partes, né? Divida o livro por partes, gente. Nada de comer ele inteiro. O livro, ele é feito para você desfrutar dele, sabe? Como se fosse um pedacinho, sabe? Um pedaço de uma grande porção maravilhosa, de uma comida saborosa. Mas você não pode comer inteiro, senão você vai passar mal. Qual que é a ideia? Leia de acordo com o seu tempo. Reserve um tempo para uma leitura. E ó, deixa eu te falar, não precisa ser naquele horário específico, de repente é no trem, de repente é no consultório médico, de repente é na espera de algo, mas reserve um tempo onde você esteja pleno, ou seja, totalmente focado naquilo. O que eu faço geralmente, e tá tudo bem nisso, eu deixo um livro no escritório, um livro no banheiro da minha casa, que eu sei que lá está pleno. Não sei você, mas eu gosto de ler no banheiro. Eu sei que isso faz mal, gente, mas eu amo ler no banheiro. E um outro livro eu deixo no carro. Então o que acontece? Parei, agora recentemente eu estou lendo 3 livros, tá bom? Parei, eu começo a ler. E aí eu costumo deixar também uma caneta junto. Para quê? Para fazer anotações. Gente,
deixa eu te falar uma coisa importante. Quem escreve, lembra, o ato de escrever é o ato de estudar. E eu costumo escrever tudo aquilo que eu leio. Porque é dali que brotam ideias, até para os conteúdos que você vê aqui na internet. Tá? Anotem tudo, tudo. Então, primeiro ponto, né? Não precisa comer o elefante inteiro, coma por partes. Segundo, presta atenção. Disponibilize os livros em lugares que você tenha uma atenção plena e que você faça o tempo tranquilo, sem pressa. Não precisa ler com pressa. Você vai fazer prova? Você vai fazer prova, uma avaliação? Não. A vida vai te testar. Entendeu? E por último, tenha uma caneta na mão. André, você leva uma caneta pro banheiro? Se eu disser que sim. O banheiro é meu, gente. Pelo amor de Deus, eu faço o que eu quiser. Então vamos lá. O último e maravilhoso livro. Esse livro, especialmente aqui, eu ganhei de um amigo que hoje não está entre nós, ele está na glória. E eu sou grato pela vida dele. Eu ganhei de um amigo, um irmão, chamado Carlos Oswaldo, mais conhecido como Cop. O Cop, quando eu fui chamado pro Ministério de Contribuição e pela vida, pelo privilégio de poder servir com os nossos bens, o Cop me procurou no seminário e me deu essa Bíblia aqui. É uma Bíblia numa versão diferente, uma versão chamada NVI. É a Bíblia do Executivo. E essa Bíblia tem essa história, eu gosto sempre de contar, porque essa Bíblia apontou de forma profética para onde eu estava indo. E eu nem fazia ideia. E quando eu peguei essa Bíblia, ela ficou... Gente, você não tem noção. Eu perdi, juro para você, a chance de pedir para que ele assinasse para mim. Quem sabe a Artemis, a esposa dele, possa fazer isso. E esse vídeo chegue para ela. Mas eu tive o privilégio de receber essa Bíblia dele. Se você não sabe quem é o Carlos Oswaldo, o Cop, ele foi um dos escritores das anotações da Bíblia anotada, na versão Almeida, revista e atualizada. Ele e o Saião fizeram essa história. E eu tive o privilégio de receber essa Bíblia. E é lógico que o livro dos livros é a Bíblia Sagrada. Esse é o mais importante livro que você tem que ler. E de novo, André, não tenho tempo. Você não tem tempo para Deus? Será que Deus tem tempo para você? Se você não tem tempo para Deus, será que Deus tem tempo para você? Então, gente, eu quero recomendar que você comece a ler essa Bíblia. E se você nunca pegou a Bíblia na mão, pegue a nova versão internacional, que é essa aqui, que é uma leitura mais fácil, a NVI, ou a NTHL, que é a nova versão nos dias de hoje, né? Eu não vou falar, não sei a terminologia, é nova versão HL. Bom, é a nova versão dos dias de hoje, tá bom? Pegue a NVI ou a NTHL e deixa eu te falar, comece por um livro prático. Vai em Provérbios, sabe? Comece a ler e aplicar aquilo que está ali em Provérbios. Provérbios foi um livro escrito de um pai para um filho. Aliás, a Bíblia é a carta de um pai apaixonado por seus filhos. Então você pode começar a ler. Jesus deixou isso aqui para a gente, para que isso aqui fosse um manual nosso de vida. Isso realmente faz a diferença. E deixa eu te dizer, depois que eu comecei a ler esse livro, nunca mais parei. Nunca mais eu parei. Eu sou apaixonado por cada letra, por cada vírgula. Porque aqui é a voz do meu Pai, Jesus. E é por meio dele e para ele que nós somos feitos e usados. Então, meu amigo, meu irmão, minha irmã, se você nunca leu a Bíblia de ponta a ponta, eu recomendo que você comece ontem, tá bom? E se valeu a pena para você, para tudo agora, né? Compartilha esse vídeo com quem merece ouvir isso aí. Deixa eu te pedir um favor também, se inscreve aqui com a gente e coloca aí o sininho, porque você sabe, né? Quando a gente põe um vídeo aqui e você não coloca o sininho, você não recebe os vídeos que nós vamos mandar.
Valeu a pena? Comenta comigo se você já leu um desses livros. Se já leu, fala para mim aqui, beleza? Comenta aqui comigo. E se fez parte da sua história algum livro da Bíblia, também comenta comigo. Bom, que Deus abençoe você. E toda semana nós temos um vídeo novo aqui. Acompanha com a gente aqui, que é uma nova história aqui. Beleza? Vamos junto.